Bom, pessoal, eu gostaria de dar umas dicas de livros para vocês referentes ao que a gente tem visto nas aulas. O primeiro é o Maquiavel, Comentários sobre a Primeira Década, de Tito Livio. Eu considero a melhor obra do Maquiavel. Primeiro porque a gente vai ter uma ideia mais profunda do pensamento verdadeiro do Maquiavel. Porque devemos lembrar que o Príncipe é simplesmente um manual, uma cartilha para o poder. O Maquiavel foi secretário em Florença e isso fez com que ele tivesse a oportunidade de conhecer a política real, o dia a dia. E como ele tinha interesse em ter amizades com pessoas poderosas, ele achou por bem indicar à família Medici esse livro, que depois acabou sendo uma tragédia pessoal para ele. Mas, enfim, essa é uma dica. E nesse livro, acho que a grande descoberta é que Maquiavel era um republicano. Então não devemos ter esse conceito de que ele defendia a monarquia ou defendesse o poder absoluto, como fez o Hobbes, né? E também Maquiavel não tem o hábito, isso tanto no Príncipe quanto no Discourse, que é o nome original, de se basear academicamente. Você não vai encontrar o Maquiavel fazendo isso. O que você encontra nesse livro, por exemplo, é a história do Tito Livio. Então ele pega o acontecimento de Florença e vai comparar com a Roma Antiga, de acordo com os relatos do Tito Livio, historiador romano. Okay? A outra dica seria Anatomia da Melancolia, do Robert Burton. É um livro assim, de transição da Idade Média para a Modernidade, Renascimento. E seria um livro de medicina, explicando o que seria a depressão. Nessa época, a palavra usada era a melancolia. E você tem diversas figuras tentando mostrar a fleuma humana, enfim. Mas o mais interessante é que não era um médico falando. Era um estudioso, um intelectual típico medieval, ligado à igreja, mas o Burton, por ser inglês, tem muita influência do protestantismo no pensamento. Então você vai ver, por exemplo, ele dizendo que uma das causas da melancolia é o ócio. Impensável isso para uma cultura greco-romana que via o ócio como um luxo, né? O ócio possibilitou o surgimento da cultura greco-romana, da filosofia grega, enfim. E o Burton já vai defender o trabalho como uma fonte de felicidade, já que esse trabalho tem aquela base intelectual calvinista de você tornar sua vida uma dedicação para que Deus o abençoe. Tá certo? Então essas duas dicas, Anatomia da Melancolia, Robert Burton, são 4 volumes. Às vezes vocês podem encontrar numa versão resumida e tal. Esse aqui é o volume 2, que eu estou segurando. E o Maquiavel, Comentários sobre a Primeira Década, de Tito Livio. Tá bem? Bons estudos, então.